Olá, meu nome é Diego, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estrear um quadro novo aqui. Esse quadro vai se chamar Além do Crime. No crimes eu vou falar de alguns crimes que eu estudei, que eu pesquisei. E antes de começar, eu peço que todo mundo se inscreva, deixa seu like. E esse crime que eu vou falar hoje é um crime fantástico, porque ele envolve muitas coisas assombradas por trás desse crime, tá bom? Então roda a vinheta e já já a gente continua. Pronto. Então, voltando aqui, nós vamos falar de um crime chamado Crime do Poço. Esse crime do Poço aconteceu em 1948, na região onde que é localizada o futuro edifício Joelma, tá? Pesada. Porque devido a coisas que aconteceu, porque até mesmo onde que é localizada essa região é a Praça da Bandeira. E antigamente, onde tem essa casa, bem próximo dessa casa, eram açoitadas pessoas escravizadas. Então várias pessoas perderam a vida ali naquele sofrimento. E lembrando, passa o rio Anhangabaú embaixo dessas terras. E segura essa informação, água amaldiçoada, tá? Significa a tradução literal. Tem outras traduções, mas é sempre voltado para uma água malvada, uma água maligna. Então, até mesmo porque beber aquela água, se eu não me engano, parecia as pessoas ficavam mal quando bebia aquela água. E os personagens hoje que a gente vai falar, vamos falar de Paulo, Cordélia, Benedita e também a Maria Antonieta. Esses são os personagens dessa história, tá? Paulo era muito excêntrico, ele era recém-formado na USP de Química e trabalhava como professor auxiliar. Benedita, ela ficou viúva, o marido deixou para ela alguns valores, né, alguns valores para ela sobreviver durante a vida dela, e ela, visto que estava acabando os valores que a família tinha deixado, que eles estavam vivendo uma vida melhor, ela começou a apostar todas as fichas no Paulo. O Paulo casar com uma mulher de bem, sustentasse a família. Olhando algumas reportagens, fala que a filha mais nova, uma filha do meio, ela tinha problemas de esquizofrenia, e a Benedita também estava muito doente. Paulo comentava para todo mundo que ela estava que a mãe dele também estava muito doente, e ele estava cuidando muito, estava tendo muito trabalho para cuidar da família. A filha mais nova, a Cordélia, ela já estava na faculdade, ela era muito esforçada, ela corria atrás do trabalho dela, ela trabalhava, além disso estudava. E Paulo, ele acaba conhecendo Isaltina. Ele acaba conhecendo uma moça que era que já tinha feito um curso de enfermagem e vivia a vida dela, e os dois começaram a se conhecer, começaram a ter aquele envolvimento amoroso. Só que a família de Paulo não aceitava. Por quê? Isaltina já não era mais virgem. E para aquela época, pensa, 1948, onde que a família era prezado isso, que como se as pessoas que não fossem virgem, né, não tivessem valor, como se as pessoas que fossem virgem tinham mais valor. Então, Isaltina não era mais virgem, e segundo algumas pesquisas, a família não aceitava. Eram constantes brigas que existiam por causa desse sentimento, porque acontece, né, da família querer idealizar a sua vida no filho, né? Benedita queria que ele conhecesse uma mulher diferente, uma mulher honrada, né, segundo aquela época, tá? Então, devido a constantes brigas, como Paulo ele era professor assistente do professor Hoffman na USP, ele começou a fazer perguntas estranhas para Hoffman, perguntando qual que era o melhor ácido para derreter um corpo. Ele achou estranho aquelas perguntas, mas ele respondeu, né? Porque ele, como ele era um assistente, ele acabou respondendo para ele. Talvez era uma dúvida corriqueira.
ele também testava armas na faculdade. Então todo mundo achava estranho aquela situação. Na realidade, Paulo já tinha um ar de ser muito estranho. Então, devido a esse tempo, ele começou a fazer essas pesquisas loucas dele e todo mundo que estava em volta achou aquilo estranho. No dia 5 de novembro de 1948, Paulo volta de uma viagem e fala para os vizinhos que a família morreu em um acidente no Paraná e que ele havia enterrado a família lá e ele só que ele voltou e deixou enterrou a família toda lá e não deu tantas informações para os vizinhos. Só que o que os vizinhos acharam estranho? Os vizinhos acharam estranho porque ele não esboçava nenhum sentimento de tristeza. Isso acabou ruminando muitos rumores. Pensa, São Paulo, 1948, ali aquela região era uma região residencial. E a família, e todo mundo ali ficou preocupado o que tinha acontecido. Perguntava para ele sempre contava a mesma história, sempre dizia: olha, minha mãe e minhas irmãs faleceram no acidente lá em Paraná. E mesmo assim ele ficou irritado quando os vizinhos questionavam. Certamente os vizinhos acionaram a polícia e a polícia foi investigar, foi conversar com ele. Ele sempre contava a mesma história. E quando ele era indagado novamente, ele ficava muito nervoso devido a essa situação. Ele achava que aquela história era ponto e acabou. Aí os policiais pediram para poder entrar dentro daquela casa. E ao entrar dentro da casa, eles já sentiram um cheiro estranho, um cheiro forte. E Paulo falou assim: não, pode ficar tranquilo, eu vou ajudar vocês, eu também estou preocupado, que cheiro é esse? E ele falou assim: me dá licença que eu vou no banheiro. Enquanto os policiais ficaram investigando, eles encontraram aquele poço que estava com um cheiro muito ruim. E alguns minutos eles ouvem um tiro. E Paulo estava morto. Paulo acabou tirando a sua vida. E quando os policiais foram até dentro do poço, eles encontram os corpos da mãe e das irmãs já em estado de putrefação. A Benedita e a Maria Antonieta estavam com roupas de ficar em casa, né? Segundo a investigação, eles estavam com roupas de ficar em casa e a Cordélia, que era mais nova, ela estava com roupas de sair, roupas que ela saía pra rua. E a ladeira fica pior, fica mais embaixo, a coisa fica pior. E os bombeiros vão tirar os corpos, vão fazer as retiradas dos corpos e um dos bombeiros, né, eles levam os corpos lá pro necrotério para poder fazer a análise do crime, para verificar o que aconteceu. E detalhe, um dos bombeiros morre porque tocou na água. Tocou naquela água sem luva, né? Acabou pegando uma infecção cadavérica. Mas eu tava olhando algumas fotos dos resgates dos corpos, porque, querendo ou não, pensa, 1948, uma cidade tranquila, acontece um crime daquele jeito, um crime bárbaro, né? Bárbaro, um crime terrível. Acontece um crime bárbaro e aquela cidade fica toda assustada, tem gente em cima do muro, vendo resgate. E quando eles resgatam, não tinha somente um bombeiro, eu vi que tinha um bombeiro que estava sem luva, mas tinha outros também. E justamente esse morreu. Que coisa estranha. Será que ele estava com a imunidade baixa? Será que é o motivo da água ser daquele jeito? O que será que pode ter causado isso? Mas voltando à história, eles descobriram que, durante a perícia, eles descobriram que a Benedita e a Maria Antonieta foram mortas entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, e a Cordélia foi morta meio-dia. A que sofreu mais, eles contam detalhes no jornal, quando eu li, eles contam detalhes de como elas foram
suas vidas foram tiradas. Eles contam detalhes mínimos. Parece que a que mais lutou pela vida, a que mais lutou para poder vencer aquela situação, para vencer o seu algoz, né, que era o seu irmão, ela se machucou mais, ela levou até um tiro a mais do que as outras irmãs, que foi a Cordélia. E uma coisa que eles acharam estranho, eles não conseguiram entender como que dentro eles tiraram uma foto da casa, só que a casa não tinha nada quebrado. Nada estava quebrado, nada tinha sinal de briga. Porém, as paredes não estavam com nenhum tiro, porque segundo a perícia, os corpos delas levaram tiros, que os tiros atravessaram. Então, pelo que parece, a arma, o tiro, né, que aconteceu, não foi dentro da casa. Os vizinhos também não escutaram, pelo que eu li algumas informações, os vizinhos não escutaram. E acabaram que é um crime sem culpados, né? Porque todas as pessoas que morreram ali dentro todas as pessoas que estavam envolvidas no crime, até mesmo a pessoa que causou o crime, ela também se foi junto com o crime. Então ninguém tem a história para contar. Nem os vizinhos, ninguém que estava ali ouviu, ninguém comentou nada, porque senão estaria na reportagem. Porque na reportagem do jornal é bem claro todas as coisas que aconteceram. E ainda, depois Isaltina, ela acabou com entrevistas, né? Participando de algumas entrevistas dentro do jornal. E ela fala que ele era um homem bom, que ele não parecia ser uma pessoa nervosa, diferente dos vizinhos, né? Porque os vizinhos já falou que ele era muito estranho. Ele era um cara muito estranho, que era calado. O pessoal da faculdade falou que ele era um excêntrico, que ele tinha umas ideias muito estranhas. Será que ele estava vivendo um personagem para Isaltina? A mãe de Isaltina também deu entrevista nos jornais e falou que ele era um genro perfeito. Mas acredito que parece que a família ela já tinha uma tendência a ter esquizofrenia, porque Maria Antonieta tinha esquizofrenia. E naquela época, vocês sabem, não tinha como eles fazerem um diagnóstico, não era tanto falado. Então, para aquela época, esse tipo de doença falavam que eram pessoas loucas que deveriam ficar no manicômio. Naquela época tinha esse tipo de lugar, um horror. Mas uma coisa de se pensar. O que pode ter acontecido? Será que ele era um psicopata? Isso ninguém vai saber, porque foi com eles. E detalhe, gente, o tempo foi passando e depois disso surgiram muitas histórias em relação às coisas que aconteceram lá. Cada um teve a sua opinião. Mas hoje onde tem onde tem essa casa é a Avenida 9 de Julho, passa a 9 de Julho ali dentro, ali no meio, já foi demolido, fizeram um estacionamento e também próximo é o edifício Joelma. Aí vocês sabem o que aconteceu com o edifício Joelma. Então já é uma região, já é um lugar bem assombrado. E eu particularmente, eu pegava muito ônibus ali dentro quando eu ia trabalhar na empresa que eu trabalhava em Santo Amaro. E realmente eu sempre senti uma sensação muito estranha quando eu passava ali dentro daquele viaduto próximo dali. Eu vou até contar pra vocês um pedaço de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu vim morar aqui para São Paulo, eu sou mineiro, eu vim para morar aqui em São Paulo e eu adoro pesquisar sobre crimes. Sempre gostei de pesquisar sobre crimes, sempre gostei de pesquisar sobre esses assuntos. E eu acabei pesquisando sobre o edifício Joelma e eu lembrei das 13 almas, que as pessoas que morreram ali sem identificação. Então, aconteceu uma coisa muito estranha. E se você quer saber mais sobre essas histórias, continua curtindo, compartilhando, que aí na próxima história eu conto pra vocês
sobre essa coisa que aconteceu comigo, tá bom? E você que ficou até aqui, muito obrigado por ter participado desse vídeo. Sou muito grato por vocês estarem aqui. E curte, tá? Compartilha. Um beijo e tchau, tchau!